Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. E se não tiver, creia que tudo ficará bem em nome de Jesus. Eu venho nessa hora trazer uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 3. E o tema dessa palavra de hoje é como gerir as nossas emoções. A gente vai ver nessa história dois irmãos que levam ofertas ao Senhor. Caim leva uma determinada oferta e Abel leva outra oferta. Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. No momento em que Deus rejeita a oferta, Caim fica com seu semblante enfesado, carrancudo, e Deus ele chega para Caim e dá um conselho para ele, que o pecado estava à porta e que ele deveria dominar o seu desejo, mas que se ele trouxesse uma oferta diferente, Deus provavelmente as poderia aceitar, depende da condição do coração, de como ele estava ofertando ao Senhor. Então, o que a gente pode ver é que depois disso, Caim não ouve o conselho do Senhor, ele não vem administrar aquela emoção que ele estava sentindo, e ele vai, chama o seu irmão para dar uma volta no campo, e ali ele tira a vida do seu irmão. E eu pude identificar que 3 emoções aqui predominaram na vida daquele homem chamado Caim. Primeiro, filho de Eva e de Adão. Você vai ver que no momento em que ele não recebe a oferta de Caim, o Senhor não recebe e Caim se sente rejeitado. O sentimento de rejeição, ele toma conta do cérebro e quando o nosso cérebro ele identifica a rejeição, essa emoção ela é lá representada em uma região do nosso cérebro, uma região que ela vai promover essa emoção e ela vai identificar e ali naquela região, ele deveria dominar, ter um domínio próprio sobre aquilo que ele estava sentindo naquele momento. Mas logo em seguida, após Caim não saber gerir o sentimento de rejeição, outro sentimento vai surgindo, porque um abismo vai chamar outro abismo. Depois da rejeição, ele vai sentir inveja. Por quê? Porque no momento em que Abel ele teve sua oferta aceita pelo Senhor, ele sente muita inveja, porque o sentimento de inveja vai ativar a mesma região do cérebro. E a neurociência explica que quando alguém sente inveja, o sentimento que dá no corpo com o sentimento de inveja como se a gente tivesse sofrido uma agressão física, como se tivesse recebido um soco, ou seja, ainda que Abel não tivesse feito absolutamente nada para Caim, ele se sentiu como se de alguma forma tivesse sido agredido pelo seu irmão. E aí surge um terceiro sentimento, uma terceira emoção, que é o sentimento de raiva. A raiva, a neurociência explica que ela desativa até 75% da nossa região chamada córtex pré-frontal, que é uma região responsável por tomadas de decisões conscientes, ou seja, e quando isso acontece, a região que as emoções está lá ativa vai predominar e a pessoa vai acabar agindo de acordo com a emoção que está sentindo naquele momento. E foi o que aconteceu com Caim. Com sua parte racional quase completamente desativada, ele não exerceu domínio próprio e foi agir conforme as suas emoções. Mas como é que a gente pode fazer quando a gente passa por situação semelhante a essa? Quando uma raiva, quando uma tristeza, quando o sentimento de inveja ou de rejeição, ele vem sobre nós ao ponto de tirar nossa razão, de tirar o nosso raciocínio lógico, como a gente vai retomar nossa consciência e impedir que as nossas emoções venham dominar a nós mesmos e que a gente venha ter domínio sobre elas? Então eu queria deixar aqui 5 etapas que a gente pode fazer para ter o controle das nossas emoções. E aí você pode dizer assim, mas o domínio próprio é um fruto do Espírito, só o Espírito Santo pode produzir em nós. Só que a Bíblia diz que o Espírito, ele nos convence. Ele vem nos convencer, ou seja, muitas vezes por a gente orar, por a gente jejuar, a gente acha que vai, como uma mágica, acontecer o domínio próprio na nossa vida, mas é algo processual e tem que fazer a nossa parte. Lá no livro de Provérbios 25, verso 28, a palavra do Senhor diz assim: não saber gerir emoções nos faz desprotegidos emocionalmente. Está vendo? Quando a gente não sabe gerir, a gente fica desprotegido. Em alguma versão vai dizer que é uma cidade que não tem muros. O inimigo entra e ele sai, ele tem acesso
para fazer o que ele quiser. Nós estamos desprotegidos. Como eu vou proteger as minhas emoções? Como eu vou criar essa muralha, essa fortaleza em minha mente para que eu possa gerir melhor minhas emoções? Através do domínio próprio. Ou seja, as 5 fases, ferramentas, na verdade, que a gente pode utilizar para ter o domínio próprio, uma delas, em primeiro lugar, eu quero deixar é que praticar a repetição com intenção. Ou seja, é o princípio que use ou perca. Tudo que nós usamos, a gente se vai fortalecendo em nós. E tudo que nós não usamos vai enfraquecendo. Você já percebeu que quanto mais você faz algo, mais você sente vontade de fazer. Quanto mais você resiste a algo, mais você tem força para resistir. Mas quando mais a gente cede a algum desejo, mais aquele desejo vai se fortalecendo dentro de nós. Ou seja, quando nós resistimos ao mal, quando nós reagimos com o nosso racional, não, eu não vou ceder ao meu instinto, eu não vou ceder. E é difícil a primeira vez é difícil, mas a gente vai praticando, isso vai se fortalecendo dentro de nós. Outra ferramenta é a atenção focada e a atenção plena. Jesus ensinou seus discípulos a vigiar e orar. Muitas pessoas, elas oram muito, jejuam muito, mas elas não vigiam. O que é vigiar? Muitas vezes a pessoa acha que vigiar é estar vigiando o que está acontecendo do lado de fora, as atitudes das pessoas. Mas a maior vigilância que a gente precisa ter é com as nossas emoções, é o que está passando dentro de nós, dentro do nosso coração, o que está passando na nossa mente. Nós precisamos estar vigilante. Porque quando nós estamos conscientes, vigilantes, a gente identifica aquilo que vai fazer bem para nós e aquilo que vai fazer mal. E a gente resiste e a gente vence. A gente ora com intenção, a gente ora com consciência. Nós precisamos observar pensamento impulsivo e agir sobre eles. Isso cria espaço entre estímulo e resposta. Quando você para, pensa, respira fundo antes de tomar qualquer atitude, antes de lançar qualquer palavra de resposta, a gente se torna poderoso, porque vai criar um espaço em que a gente vai parar para repensar no que a gente vai fazer e na consequência daquilo que a gente vai estar fazendo. O terceiro hábito é substituir os hábitos. Como assim? Não tentar parar um hábito ruim, porque isso enfraquece. Ou seja, toda vez que a gente tenta parar de fazer algo, eu digo, não, a partir de hoje eu não vou fazer mais. Já percebeu que parece que a gente faz mais ainda? Mas não. O nosso cérebro, ele trabalha com recompensa. Então, o que acontece? Quando a gente dá uma recompensa para ele, troca algo, porque ele já está viciado naquilo, ele já está acostumado com aquela rotina, mas quando você diz assim, ó, vai mudar a rotina, vai mudar o hábito, mas haverá uma recompensa boa para que você venha ter essa mudança. Ele reconhece e ele vai se fortalecer para fazer aquilo que a gente está querendo fazer. Ou seja, substitua hábitos ruins por hábitos bons, sempre lembrando que para cada hábito bom haverá uma recompensa. Para cada palavra que você evitou de falar, que ia trazer consequência, vai ter uma recompensa. Para cada atitude que você se controlou, no futuro vai ter uma recompensa, tanto imediata quanto recompensa futura. O quarto hábito é mudança de visão. O domínio próprio está ligado à maneira como interpretamos as coisas. Porque pessoas determinadas atitudes em uma pessoa e determinada em outra. Uma pessoa se comporta de um jeito diante de uma situação e outra se comporta de outro jeito. É a maneira como a pessoa enxerga a situação. A maneira como nós enxergamos a situação pode mudar a maneira como nós vamos nos comportar diante dela. Ou seja, nós pensamos, nós sentimos e logo virá o nosso comportamento de acordo com o que pensamos, sentiremos e nos comportaremos. Então, nós precisamos identificar crenças limitantes. Como assim? O que é isso? É a gente pensar que a nossa atitude vai depender da atitude de outra pessoa. Uma delas, se a pessoa não me aborrecer, não pisar no meu calo, então vai ficar tudo bem. Imagine, irmãos, toda vez que alguém nos aborrecer, a gente vai explodir, a gente vai quebrar o pau da barraca, como muitos dizem, né? Não, eu preciso pensar
em como eu vou agir, porque vai trazer consequência para mim, vai trazer consequência para os outros também, mas primeiramente para mim. Então, independente da atitude dos outros, eu preciso gerir minhas emoções. Eu preciso administrar minhas emoções. Outra coisa é a pessoa achar, não, mas eu nasci assim e vou ser sempre assim. Ou acreditar que não é o meu tipo de personalidade. Não, irmão, independente do tipo de personalidade que você tem, você pode dominar o sentimento de tristeza, você pode dominar o sentimento de ódio, de raiva, de rancor. Nós temos esse poder porque Deus, ele nos deu esse poder, ele colocou isso dentro de nós. Nós temos esse domínio, só que a gente não usa e por não usar, ele acaba se enfraquecendo. E a quinta ferramenta que nós podemos usar é a prática de exercícios físicos. É comprovado cientificamente que a prática de exercício físico reduz o estresse, regula nossas emoções. A prática de respiração é você respirar, inspirar e expirar. Isso vai fazer com que a região das suas emoções venha estar desativando e você vai desarmando diante da situação. Então, aprenda a não agir impulsivamente diante das situações. Saiba que você tem a responsabilidade com a sua própria vida e com as suas próprias emoções. Se muitas pessoas soubessem gerir suas emoções, imagine quantas pessoas deixariam de tirar a vida de outras pessoas. Imagine quantas pessoas deixariam de tirar até mesmo suas próprias vidas. Quantas pessoas deixariam de praticar diversos crimes se pensasse antes da consequência do que vai ter antes de praticar. Então, irmão, pense bem nessa palavra, guarde esses princípios, pratique esse exercício do domínio próprio, até que ele se fortaleça na sua vida. Seja constante, seja consciente, Jesus te abençoe. E se essa palavra fez sentido para a sua vida, eu quero te pedir que você deixe seu like, que você comente nesse vídeo e que você compartilhe para que outras pessoas venham ser edificadas. E se você ainda não é inscrito, peço que você se inscreva nesse canal para que mais conteúdo como esse venha abençoar a sua vida. Amém? Jesus te abençoe e até o próximo vídeo.